Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça, ou de retidão. Trata-se de uma referência ao seguidor de Jesus, cujo propósito na vida é obedecer ao Senhor. Compare o capítulo 3, versículo 15, o capítulo 15, versículo 10 e versículo 20. Ou ao desejo dos discípulos que a justiça alcance todas as pessoas. Salmos, capítulo 11, versículo 7, capítulo 85, versículo 10 ao 12. Em Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Jeremias, no capítulo 23, do versículo 5 ao 6 e do capítulo 33, do versículo 16. Quem tem esse anseio com frequência, ora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Capítulo 6, versículo 10. Cristo prometeu justiça e retidão. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 22 e o capítulo 5, versículo 1. E com essas coisas os discípulos serão saciados. Compare Salmos, capítulo 42, do versículo 1 ao 2 e capítulo 63, do versículo 1 ao 2. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 6. Fome e sede de justiça. Aquele que tem anseio profundo tanto por santidade pessoal quanto por justiça ao oprimido. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça. Reconhece que Deus é a fonte suprema da verdadeira justiça, de tal forma que anseiam que o caráter justo de Deus fique evidente na vida das pessoas na terra. Eles serão saciados por haver respondido ao convite de Deus para se relacionarem com Ele. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 6. Fome de justiça. Os que buscam a justiça de Deus recebem o que desejam, não os que vivem confiantes em sua própria justiça. Lucas, capítulo 18, versículo 7 ao 12. Romanos, capítulo 9, do versículo 30 e o capítulo 10, versículo 4. E Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 6. Fome e sede são metáforas para o fervoroso desejo de um discípulo por justiça. As palavras serão saciados estão na voz passiva, indicando que a justiça não é algo que os discípulos podem alcançar por seu próprio esforço. O verbo aqui, tal como os verbos nas promessas de Mateus capítulo 5, do versículo 7, capítulo 6, no capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 7 e possivelmente 9, é um passivo divino, que descreve uma ação de Deus. Só Ele concede a justiça da qual os discípulos têm fome e sede. Isso é crucial para a compreensão da teologia do Sermão do Monte, no qual Jesus exigiu que seus discípulos cumprissem o menor dos mandamentos. Capítulo 5, versículo 19. Excedessem a justiça dos escribas e fariseus, capítulo 5, versículo 20, e fossem
perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 5, versículo 48. Tais demandas podem ser distorcidas em uma falsa teologia em que a justiça é alcançada por obras, mas a justiça que Jesus exige de nós é, na verdade, um dom divino dado aos seus seguidores.